Você muito provavelmente já ficou doente, ao ponto de ter que tomar algum medicamento que ajudasse a combater a sua dor. Desde remédios para dor de cabeça, enjoo, anti-inflamatórios e por aí vai. A lista é infinita. Mas imagine caso você fosse dependente deles, ao ponto da primeira coisa que você fizer todos os dias for tomar pilhas e pilhas de remédios, para conseguir se manter minimamente bem. Claro, seria uma tarefa bem difícil, sendo apenas uma pessoa. Mas hey, você não está só nessa, sua mãe está lá por você, te ajudando nessa rotina para lá de agitada. Ou ao menos, é o que você esperaria. O filme de hoje é Fuja, um terror barra mistério lançado em 2020 e dirigido por Anesh Chagant. Nos conta a história de Chloe, uma garota de 7 anos que almeja ir para a faculdade, mas acaba descobrindo coisas extremamente perturbadoras sobre a sua vida e principalmente sobre a sua mãe. Então, sempre tem enrolação, se acomodem, se mantenham hidratados. Por aqui começa a minha análise de... Hey, 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 um momento aí, um momento. Hã? Sim, quem é você? E como você entrou na minha casa? Quem que sou eu e como eu entrei na sua casa não importa. O importante é que eu quero saber quem é você. Quem sou eu? Eu sou o Zilo. Quem mais seria? Eu sinto lhe informar, cara, mas tu não é o Zilo coisa alguma. Aqui, ó, esse aqui é o Zilo de verdade. Ah, sim. Bem, é que dei uma mudada no visual. O filme começa em um hospital, com inúmeros médicos tentando salvar a vida de um recém-nascido. E logo em seguida, a mãe desse bebê aparece, a Daiane. Mas eu vou chamar ela de mãe da Chloe pra não perder os velhos hábitos. Ela pergunta pros médicos se o bebê ia ficar bem, mas a única coisa que ela recebe é um silêncio. Cortamos agora para o futuro, e vemos o que apareceu uma reunião de pais, cujos estão desabafando sobre a ida dos filhos para a faculdade, como isso é triste, blá 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 blá. Enfim, chega a vez da mãe da Chloe. Porém ela tá bem de boa a respeito disso, porque ela sabe que a filha dela é forte, capaz de se virar sozinha. Se ela tá falando isso, então aparentemente a filha dela conseguiu sobreviver, mesmo naquele estado, porém é claro, com algumas sequelas. Enfim, conhecemos a Chloe, e logo de cara somos introduzidos à sua rotina diária. Haja remédio que essa menina tem que tomar. Enquanto ela estava de boa estudando, ela acabou estudando o caminhão do correio, o que faz com que ela fosse disparada para a porta. Porém, a mãe dela já havia pego todas as correspondências e, infelizmente, nenhuma delas é a respeito da faculdade que a Chloe estava esperando. Anoitece, vemos a mãe da Chloe no porão, assistindo umas gravações de quando a Chloe ainda era uma criança, coisa que eu particularmente acho bem sus, porque esse tipo de coisa dá para fazer tranquilamente na sala. Novamente vemos a Chloe estudando, porém ela acaba aproveitando o fato da mãe dela ter saído da cozinha para ir fuxicar as compras que ela havia recém comprado, até de doce. Mas acaba que ela se depara com algo bem estranho, um medicamento com o nome de sua mãe. Mas não é como se aquele remédio fosse dela, porque antes da Chloe dormir, ela acabou notando aquela mesma pílula que ela havia visto na sacola do supermercado, no potinho de seus remédios. Ela até chega a questionar sua mãe, mas acaba que ela refuta ela e afirma que o remédio de fato é da Chloe, o que, parando pra pensar, é bem sus. Porque vimos alguns frascos de remédios da Chloe antes e todos tinham seu nome, porque só está com o nome da Daiane. Acontece que mesmo a mãe dela falando que o remédio era dela, isso não basta para convencer ela. Ela acaba utilizando uma garra mecânica para conseguir alcançar o frasco e descobrir de uma vez o que é aquele remédio. E de fato ela descobre, o nome do remédio é trigoxina. Porém tinha algo estranho, o nome da mãe dela havia sumido do rótulo e o dela estava no lugar. Porém bastou apenas algumas passagens de unha em cima do rótulo para a verdade vir à tona, pois o rótulo com o nome da Chloe era falso. Ela aproveita o fato de ser madrugada e vai até o PC pesquisar sobre o remédio. E cara, essa cena me fez ter um arrepio. Porque enquanto ela tá descendo as escadas, dá pra ver a mãe dela na cozinha, completamente estática, olhando pra frente. E o mais foda é que o filme não trata isso como um jumpscare ou algo do tipo. É como se fosse algo natural. Tão natural que facilmente você pode acabar nem notando a presença dela lá. E se isso já não fosse estranho, descobrimos que a internet misteriosamente acabou. Mas não é como se fosse impedir a Chloe. Ela acaba tendo a ideia de pesquisar mais sobre a trioxina através do telefone. E após uma conversa super tranquila com um cara aleatório, ela enfim descobre mais sobre a trigoxina, inclusive a cor do medicamento, que é vermelho e não verde como a gente pensava. A Chloe sabia que dificilmente ela ia descobrir a verdade por trás daquele remédio, então ela acaba tendo uma ideia. Ela sugere a sua mãe de irem ver um filme no cinema, coisa que ela aceita. E em um determinado tempo, a Chloe acaba falando que precisava ir ao banheiro, porém isso era mentira. Ela aproveitou isso e foi direto para uma farmácia, ver se conseguia alguma resposta. No começo foi meio difícil porque a atendente não estava muito afim de dar essas informações para Chloe, afinal, estava no nome da mãe dela. Mas após a Chloe usar de todo seu intelecto, ela conseguiu fazer com que a moça falasse que remédio era aquele. E meus amigos, era remédio para cachorro.
cujos efeitos colaterais em um ser humano é a paralisação das pernas. Eu acho que vocês já estão entendendo o que está acontecendo aqui, né? Após todo esse estresse, a Chloe acaba desmaiando e a mãe dela a leva direto para casa. Enquanto ela dormia, a mãe dela acaba fazendo uma pesquisa meio estranha a respeito de neurotoxina no dia a dia. E segundo meu bom e velho amigo Google, neurotoxina é um termo usado em bacteriologia para designar as toxinas que, em razão de seu grande potencial agressivo nos seres complexos, mesmo quando em pequenas concentrações, são capazes de lesar o sistema nervoso, podendo ainda agir sobre outras partes do organismo. Um exemplo de neurotoxina é a ação provocada pela bactéria Clostridium tetani, causadora do tétano. A neurotoxina é uma ação paralisadora que atinge os neurônios danificando-os. Obrigado, Google. Dá pra ver que o negócio tá cada vez mais macabro. A Chloe enfim acorda. Porém, ao tentar sair do seu quarto, ela percebe que a porta é trancada e que a mãe dela havia saído. Sem muito o que fazer, ela decide fazer algo arriscado, que basicamente seria sair pela janela e ir se arrastando até o próximo cômodo da casa, pelo telhado, o que por muita sorte ela consegue. Mas não é como se os desafios fossem acabar. Ela, ao tentar descer as escadas usando aquela cadeira elétrica, percebe que ela simplesmente não está funcionando, obrigando ela a se jogar a escada abaixo, foda-se. E por incrível que pareça, ela fica de boa. Ela consegue sair da casa e parte rumo à rua. E lá ela avista o caminhão dos correios e decide pedir ajuda para ele. Porém, não demora muito para a mãe dela aparecer e começar a discutir com o entregador. Mas dependendo do que ela falasse ou ameaçasse ele não ia simplesmente entregar a Chloe para ela. Por mais que ela seja a mãe dela, a Chloe já é quase uma adulta. E sem sombrar de dúvidas, ela contou para ele o que a mãe dela fez com ela nos últimos dias. A mãe dela aceita, porém ela fala que vai seguir os dois até o hospital, coisa que o entregador não discute. Entretanto, no momento que ele ia fechar a traseira do caminhão, a mãe da Chloe aparece e dá uma seringada no pescoço dele. Tadinho do meu mano, entregador, só queria ajudar. Novamente a Chloe desmaia e acorda, porém agora ela acorda no porão, e lá de fato todas as suas dúvidas são respondidas. Primeiramente, a Chloe acaba encontrando uma carta da faculdade, falando que ela havia sido aprovada. Pois é, a mãe dela não estava tão de boa assim a respeito disso. Em seguida, ela se depara com uma caixa que possui o nome da mãe dela. E lá, ela acaba achando algumas coisas, como uma foto do seu aniversário, onde ela estava andando, coisa que aparentemente a deixa confusa. Uma certidão de óbito de uma criança chamada Chloe e uma matéria de um jornal falando sobre uma outra criança que havia sido sequestrada. Nessa parte, a gente descobre toda a verdade sobre a Diana. O bebê que a gente viu os médicos tentando salvar no começo do filme, de fato se chamava Chloe, e era a filha dela. Porém, ela acabou não resistindo e veio a falecer. E a Diana acabou não suportando a perda e fez algo extremamente de mau gosto. Ela roubou uma criança na maternidade, uma criança completamente saudável, que ela transformou em alguém que necessariamente precisaria dela para sobreviver. Uma típica atitude de uma arrombada do caralho. A Diane chega no porão e ela nem esconde mais a loucura. De fato, ela envenenou a Chloe até o ponto dela ficar desse jeito. E se tu acha que isso ia para ela agora que ela descobriu a verdade, você está muito enganado. Ela faz meio que uma mistura do que eu acredito ser daquelas neurotoxinas existentes no dia a dia e complementa com thinner, que caso você não saiba é algo que se você ingere, você vai de arrasta na hora. Mas nesse caso, ela só ia injetar na veia da Chloe, então tá tranquilo. A Chloe, que não é trouxa, rapidamente consegue se esconder numa salinha, e lá ela consegue pegar um frasco de um líquido para lá de mortal. E no momento que a Diane abre a porta, a Chloe lança a braba e dá um puta de um golão naquele líquido, o que consequentemente faz com que a Diana seja obrigada a chamar o SAMU. A Chloe é salva por vários médicos, bem parecido com aquela cena do início do filme, e eles falam para Diane que a Chloe vai ter que ficar lá por observação. Então até segunda ordem, ela tá segura, a não ser que a segurança desse lugar fosse uma bosta e a Diane conseguisse facilmente tirar ela de lá e dar fuga com ela. Bem, ao menos a Chloe conseguiu deixar um recado num caderninho, então acho que não vai demorar muito para a segurança ir atrás dela. Nesse momento a Diane tava quase conseguindo sair da área do hospital, se não fosse pela Chloe que em um momento de motivação conseguiu mexer as pernas e travar a cadeira de rodas. E olha só, a segurança apareceu, eles metem pipoco na Diana, que cai escada abaixo, ou seja, final feliz. Ocorre um time skip de 7 anos e vemos a Chloe indo falar com a Diane. Esquece que eu falei sobre o final feliz. Ela fala um pouco sobre a sua vida, sua família e seu trabalho. E bem no finalzinho do filme, ela tira aquele mesmo medicamento de cachorro da boca e obriga a Diane a tomar, enquanto dizia que a amava. Tá bom, isso sim foi um final feliz. Cara, nem tenho o que dizer. Esse filme é simplesmente foda. Fazia um bom tempo que eu não via algo tão fantástico assim. A tensão é extremamente grande, o mistério por trás do que a Diane escondia é muito bem feito e dirigido. Eu fiquei tão imerso na história que eu nem dei conta se isso de fato ficou implícito em algum canto. Na hora que ela viu uma matéria a respeito do sequestro e logo em seguida nos é mostrado o flashback da Diane, meu queixo simplesmente caiu.
Porque no começo, até tem como você achar que de fato a filha dela conseguiu sobreviver, mas por conta de tudo que ela passou durante seu nascimento, ela havia ficado com aquelas sequelas. Mas não, a Diane era simplesmente uma lunática que fez a vida da Chloe um inferno, porque sim, porque ela não queria perder um outro filho. Claro, muito provavelmente ela teve que lidar com a dor sozinha, já que durante o parto da sua filha não tinha ninguém lá com ela, dando apoio ou algo do tipo. Isso foi a maneira que ela buscou para lidar com isso, roubando o recém-nascido. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Como de costume, convido vocês a deixarem um like e a se inscreverem. E caso queiram, me seguirem no meu Twitter. O arroba dele vai estar aí na tela e na descrição. Vou ficando por aqui. Tenham uma boa semana. Se cuidem. E até a próxima. Tchau. Tá legal. Aonde eu botei a pá mesmo?